Olá pessoal, sou o sommelier Rodrigo Gibim, da Gustatio Vinum. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez numa avaliação de vinhos, né? E hoje esse vinho está muito especial, né? É um Ilheira Verdejo 2024. Então, para quem não experimentou Verdejo ainda, e eu considero a melhor uva da Espanha, melhor uva branca da Espanha, e olha, ele está batendo, para mim, está concorrendo com a Tempranillo e com a Mencia, que eu também adoro. Que a gente depois vai ter vinhos da Mencia, que a gente vai avaliar aqui também. Mas a Verdejo é sensacional, né? E onde que eu encontro a Verdejo? Você encontra, do modo geral, né, de uma maneira mais espalhada e de uma qualidade muito menor, nessa região amarela aqui, laranja, de Castilha-La Mancha. Então agora está aparecendo bastante vinho, mas de baixa, menor qualidade. Mas a principal denominação de origem é essa que está vermelhinha aqui, nessa área verde, de Castilha e León, que é a região de Rueda. Ou seja, se você tiver em algum lugar e encontrar um vinho de Rueda, pô, compre. Compre, porque você não vai se decepcionar. De outros lugares pode ser que tenha decepção. Eu já tomei vinho muito bom também de Castilha-La Mancha, mas de Rueda, pô, todos que eu tomei até agora foram excepcionais, ok? E aqui é o mapa lá das denominações de origem de Castilha e León. Essa a amarela que é Rueda, e a mais famosa de todos, que vocês devem conhecer, é Ribeira del Duero, né? Com os vinhos de Tempranillo, um pouco mais Toro, que fica aqui vizinho, tá nesse aro vermelho aqui, né? Do lado de Rueda, também bem famosa pelos Tempranillos mais encorpados. E Bierzo aqui na parte noroeste, é bem interessante pelo vinho Mencia, que está aqui, ok? Vamos lá. Eu sempre passo um pouquinho da história, né? Além das características da área do vinho. Então, o início da viticultura foi no século X, né? Teve uma parte mais histórica da região como um todo, né? Que vem bem anterior, dentro da parte dos romanos, lá, domínio romano até antes disso, né? Uns povos celtas que vieram do norte. Mas vamos pular só para a área mesmo, para a gente não demorar muito. Então, na área de Rueda, no século X é que teve um boom maior, vamos dizer assim, né? Um início mais consistente. Mas o impulso veio no século XV, quando a cidade de Medina del Campo se tornou um importante centro comercial dessa região. Então lembrar que por ali, né, mais ou menos, tem o caminho de Santiago, né, de Compostela. Então tem rota de peregrinos que passa por aí e é muita gente, né? Então naquele tempo já tinha alguma coisa desse tipo, já era um centro comercial, imagine hoje como é que está, né? Então é um ponto de referência, por ser também nas margens, né, do rio Duero, né? Mas no século XV ela foi um ponto marcante comercial na área. Aí no século XIX vem a filoxera e arrasa tudo, ok? Então tem que reconstruir, replantar, tal. Em 1980, então a Rueda ela se torna a primeira denominação de origem de Castilha e León, primeiro inclusive do que Ribeira del Duero. Então para vocês verem a importância desse vinho branco de Verdejo para a Espanha, né? A primeira DO foi Rioja, do país, mas a primeira de Castilha e León foi Rueda, nos anos 80. E aí, atualmente, com tecnologia moderna, né, vinhos de qualidade, e é o berço do vinho branco espanhol.
qualquer espanhol que se preze, se você pedir para ele te indicar um branco, ele vai te indicar um Verdejo de Rueda. E o relevo de lá, né? Então são planaltos mais abertos, principalmente quando você foge do Vale do Rio Duero, né? Aí você entra num planalto, que é da Meseta Central, que se estende quase até o Mediterrâneo lá. Com áreas planas, né? E colinas suaves, principalmente próximo no vale aí do rio, né? Então que é uma área bem mais plana e bem mais aberta. O solo aluvial, por causa do rio, né? Então a erosão vai jogando os sedimentos, vamos dizer assim, lá pro vale do rio, mas com bastante minerais e seixos rolados, que ajudam na maturação das uvas, né? O Galette Rollet, né? Que é o mesmo seixo rolado que tem lá no Châteauneuf du Pape, na França, tão famoso. Então aqui também tem. Altitude de 600 a 800 metros, né? Uma altitude boa, ajuda ali um pouco na amplitude térmica. E o clima continental extremo, então não é continental extremo, com verões curtos, muito quentes e secos, e o inverno longo e frio. Então faz menos 10, menos 15 graus para lá, né? É interessante. Eu peguei o frio lá na Espanha, mas não era tão frio assim não. Chegava a menos 3 ali e tal, mas essa região já é bem mais fria. Mas dá uma grande amplitude térmica do dia e da noite, que facilita a parte da manutenção da acidez das uvas. Okay? Pluviosidade é baixa, 300 a 500 milímetros por ano, né? Então 300 é Mendoza, só para a gente ter uma ideia. Então está quase o dobro de Mendoza, mas Mendoza é seco, é deserto também. Os tintos, tem Tempranillo e as suas variações de nomes, né? Garnacha, Merlot, Cabernet Sauvignon e Syrah, né? E os brancos, aí a Verdejo é a grande estrela, mas também surgindo Cabernet Sauvignon Blanc, a Viura, também o Macabeu, ou lá na Viura é mais conhecida lá em Rioja, né? Chardonnay e Palomino Fino. Ok? Aqui a nossa uva Verdejo, né, que ela é verde mesmo, né? E tem até um certo brilho, assim, interessante a uva. E quais são os aromas primários dela, né? Então a lima, que é a parte cítrica, um melão verde ali, que é esse... Não é que ele esteja verde de não maduro, é a espécie do melão que é aquele melão mais verde, né? Uma toranja, né? Funcho, cara, funcho eu não conheço, eu também não. Então, mas está aqui, né? E pêssego branco aí já fica mais fácil, né? Então a secura é médio menos, né? O corpo levíssimo, né? Taninos não tem, e acidez média alta, e o álcool está médio ali, né? Entre 11,5 e 13,5. Mas em boca ele é super refrescante. Você percebe essa acidez, para mim ela já é mais do que média alta. Os que eu tomei até hoje já estavam numa acidez ali limítrofe, né, para cima. Mas eram vinhos muito aromáticos e muito refrescantes. Então vamos ver a nossa Ilheira Verdejo 2024. Né? Produtor Ilheira Bodegas e Vinhedos, lá de Rueda, Espanha, 12,5% de álcool. Então está na média ali, né? Na faixa média. Amadurecimento, 6 meses sobre lias. E aí já vem algumas características que a gente vai pegar na boca e no nariz, né? Só que eu só fui ver isso depois. Eu senti, falei, cara, estou sentindo coisa aqui diferente, né? Aí quando você vai ver a ficha do vinho, você entende as coisas que você sentiu.
Potencial de guarda 2 a 3 anos, então já está ali, estamos em julho de 26, ele está no ápice já para daqui a pouco ele começa a cair. E é importante que vocês vejam isso quando forem comprar um vinho branco, né? Se for mais do que 2 anos, 3 anos, se ele não tiver um amadurecimento em barrica, ou passagem ou sobrelias, né, não comprem, porque a chance de dar errado é muito grande. E aí, qual que é a minha, até agora foi produtor, ok? Qual que é a minha avaliação, né, quando eu bebi o vinho? Então eu achei o amarelo palha brilhante e cristalino. Então ele brilhava e cintilava, assim, e um palha médio, né? Não era um palha clarinho e nem muito encorpado, não chegava a ser um ouro, não. Mineral marcante, né? Então isso chama atenção na boca. E apesar de aqui não aparecer nada de mineral nos aromas primários dele, né? O que é interessante. Tinha que ter aparecido aqui uma pedra, um cascalho, uma pedra molhada, alguma coisa assim, ou uma salinidade, e que não aparece, né? Mas dá para sentir no aroma e na boca também, né? Salino também dá para sentir um salzinho, que seria um mineral também, né? É um citrino bem forte, bem marcante, que me conquistou, um floral também bem gostoso. E aí, quando ele esquentou um pouco, eu senti um maracujazinho de leve, mas quando ele esquentou um pouquinho, veio um maracujá assim, ó, mas muito intenso mesmo. Lembrou o Sauvignon Blanc aqui do Cerrado de Brasília. Não tão marcante, né, mas muito intenso. Aí vem um mentol, um eucalipto, né? Um frescor, assim, cara, uma menta no nariz, dá um frescor no nariz. Acidez alta, né? Apesar de ali na ficha estar média alta, eu senti a acidez alta. Refrescante por demais, né? Então essa mineralidade traz refrescância também. Final longo e salino. Gente, surpreendeu o vinho. Eu super recomendo ele. E o preço, R$ 165, a minha avaliação, 95 pontos, que é o limite máximo ali do excelente para o excepcional. Ok? Então, se encontrar esse vinho por R$ 165, compre, porque vale a pena. Vocês não vão se arrepender. E eu vou procurar ele para comprar. Eu tomei ele no curso de... eu já sou sommelier, mas estou fazendo outro curso de sommelier, né? E eu tomei ele nesse segundo curso de sommelier. Hoje é dia 15 de setembro, tomei ontem, dia 14 de setembro. Muito bom. E aqui a foto da garrafa, né? Aqui dizendo que ele passa sobre Elias, né? E aí, gostou do nosso Verdejo, né? Se não experimentou, experimente. E se gostou aqui da nossa avaliação, deixe seu like, siga a gente, assina o sininho, ativa o sininho, compartilha com os amigos, deixe sugestões, né? Eu gosto de fazer esses conteúdos. O vinho está aqui no canal, mas a imagem dos slides vai estar no canal do Gustátio Vinum do Instagram, ok? E lá eu vou fazer menção a esse vídeo aqui no YouTube. E, gente, eu peço a contribuição de vocês, porque dá trabalho, tem que estudar, tem que pesquisar, gasta tempo, gasta dinheiro, né? E para trazer conteúdos aqui de qualidade para vocês, né? Então, qualquer contribuição aqui no chavepix gustatiovino@gmail.com será de muito bem-vindo e muita valia. Um grande abraço a todos, saúde, e nos vemos na próxima avaliação ou na próxima aula que eu colocar aqui no nosso canal, né, com temas de interesse. Um grande abraço.